precisar apenas de um documento com foto. Ah, mas você também precisa apresentar uma receita médica atual. Farmácia Solidária, 3431-2681. Cada dia que começa, abre uma nova janela de oportunidades. Uma outra chance para vivermos experiências únicas. Seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores? Podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita. É onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 170 cursos presenciais, à distância e híbridos, de graduação, pós-graduação, especialização, técnicos, extensão, ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, Somar, inovar. Crescer, fazer, Unir, fluir, viver. com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, Executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. O desejo de ampliar o acesso ao ensino, formando estudantes capazes de impulsionar o desenvolvimento da nossa região, fez nascer a Unesc. Há 55 anos, a nossa universidade comunitária coloca em prática todo o potencial de transformação do conhecimento. Na formação de pessoas, no atendimento às comunidades e no desenvolvimento de projetos que mudam a vida de tanta gente. Hoje, a Unesc é uma instituição que ultrapassa fronteiras, unindo diferentes olhares, provocando novas experiências e antecipando soluções para um mundo melhor. Unesc, 55 anos. Construindo o futuro juntos. Na Unesc, o seu bem-estar e saúde emocional também são nossa prioridade. Você já ouviu falar do Acolher Unesc? Deixa eu te explicar. A nossa Unesc conta com um espaço voltado para atendimentos psicológicos, que oferecem cuidado, acolhimento, suporte emocional, além de auxiliar o acadêmico a refletir sobre sua vida, planejar o futuro e desenvolver habilidades necessárias para lidar com os desafios do dia a dia. Para agendar um atendimento, entre em contato através do e-mail acolhergrupos@unesc.net. Cada dia que começa, abre uma nova janela de oportunidades. Uma outra chance para vivermos experiências únicas. Seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores? Podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita. É onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 170 cursos presenciais, à distância e híbridos, de graduação, pós-graduação, especialização,
técnicos, extensão e ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. 2h15. O talento dos nossos pesquisadores e os projetos que ajudam a transformar a sociedade. Ciência em Pauta. Todas as quartas às 14 horas na Unesc Rádio. Apresentação: Anderson de Jesus. Olá, uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo. Você está na Rádio Unesc, a nossa universidade em sintonia. Quarta-feira, dia 2 de agosto. Temperatura neste momento é de 27 graus nesta quarta-feira ensolarada aqui no sul do estado. Quarta-feira que tem bola rolando, né, gente? Hoje o nosso Criciúma, que tem apoio permanente aqui da nossa universidade, vai a campo contra a Ponte Preta às 9 da noite. Daqui a pouco, na sequência, depois do Ciência em Pauta, tem informação do esporte também aqui na nossa Rádio Unesc. Estamos no ar com o Ciência em Pauta, vamos falar de pesquisa hoje. Já tem o nosso convidado aqui no estúdio, Ciência em Pauta com a apresentação de Anderson de Jesus, os trabalhos técnicos de Pedro Reus. E um recado para você, você pode acessar aí os aplicativos, a sua loja de aplicativos, né? Seja o seu celular um iOS ou um Android, você vai encontrar lá a Rádio Unesc para acompanhar a nossa programação, também no site da nossa universidade e no canal de YouTube da Unesc TV. Bom, como eu disse, hoje a pauta é a ciência, a pesquisa. Comigo no estúdio o professor Jonathan Becker, que é professor também da nossa Escola de Comunicação Criativa, a Ecocria, e que vai falar de política e de pesquisa ao mesmo tempo. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Boa tarde, professor Anderson, muito bom estar aqui na Rádio Unesc, né? Esse projeto que a gente viu surgir, começar ali a gestação dele praticamente, um projeto que foi construído com bastante carinho. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa é uma pesquisa, né, falando de política, é uma pesquisa que tem uma ligação direta, o trabalho do professor Jonathan Becker de entender a inserção da mulher na política de Criciúma, e é um trabalho que serve de base para o seu mestrado, é isso? Isso mesmo. O início da minha atuação na comunicação e no marketing foi assessorando, né, uma dessas mulheres, que foi então, né, vereadora Romana Remor. Então, eu comecei a trabalhar na comunicação por meio dessa assessoria com a Romana. Foi um período bastante turbulento na política criciumense, né, e também um período onde ela conseguiu conquistar bastante destaque, com o Portal da Transparência, com diversas questões, CPIs, projetos, né, projetos de lei, enfim, e uma fiscalização muito forte, né? Ela tinha muito esse perfil de ir para a mídia social, então a gente produzia muito vídeo, claro, com os recursos que se tinha... Estavam começando na época, né, professor? Isso. O único case, por exemplo, o grande case de utilização da internet na política, né, no processo eleitoral, era ainda o case do Obama, ali de 2008. Yes, então, we can. Sim. E aí era aquela coisa, Orkut, o início do Twitter, né? Na época o Twitter era ainda muito focado nos formadores de opinião, nos jornalistas, e também o Facebook ali. Daí depois começou a se fortalecer o Instagram, surgiu o Instagram, ele, né, começou a tomar conta do espaço na rede. Mas assim, era tudo muito experimental. YouTube também. Eu lembro às vezes a gente produzia vídeos de fiscalização, por exemplo, da Romana, naquele projeto Fique de Olho Criciúma, que ia até os locais lá, fiscalizar, ver como é que estava o andamento de obras, atendimento nos postos de saúde, as filas do madrugadão, que ainda bem que terminaram, né? Mas elas foram realidade durante muito tempo em Criciúma, aquelas filas nos postos de saúde e tudo mais. E esses vídeos, assim, às vezes com 50, 100 visualizações, eles acabavam, de certa forma, pautando o debate público, né? O que era veiculado na imprensa e tudo mais. Então, foi um grande case.
Eu trabalhei então com a Romana, depois tive também o prazer de trabalhar com a vereadora Tati Teixeira, que também foi, né, um grande ícone feminino dentro da política criciumense. Conquistou espaços pela primeira vez também, né? Ela tem alguns pontos assim da história dela de bastante destaque. A Tati, que infelizmente nos deixou recentemente, mas que deixa um legado gigantesco, inquestionável isso, eu acredito. E mais recentemente com a eleição da vereadora Giovana Mondardo, que hoje também é professora, né, na área da saúde, principalmente atuando na área de saúde coletiva, professora, pesquisadora aqui da nossa universidade. Então foram 3 mulheres com perfis completamente distintos, né, em partidos diferentes, posicionamentos diferentes, mas que cada uma à sua forma, elas conseguiram contribuir muito para a política criciumense e para esse debate, né? Você pega, então, um período que começa essa pesquisa. É evidente, a gente tem lá atrás a precursora, que é a Dizelda Benedetti, depois você tem a Solange Barp, você tem a própria Maria da Alfarra, a professora Janete Triques, que também se insere, não com mandato permanente, mas em momentos ali como suplente, elas começam a abrir um caminho para a mulher na política de Criciúma, que se consolida a partir de 2009 com a eleição da Romana. É aí que a pesquisa inicia, professor? Isso, a pesquisa, na verdade, ela começa, porque ela tem um trecho dela que se preocupa em retratar o histórico de cada uma dessas mulheres. Então eu volto um pouco no tempo para pesquisar a primeira candidatura da Romana, por exemplo, em 2000, que também foi emblemática. Né? Ela chegou dos Estados Unidos, estudava na Brigham Young, chega aqui, o partido estava rachado naquele momento, né? O partido que à época era o PFL, hoje isso. PSD, né? O número era outro, mas era o PFL, que depois há uma dissidência e surge o PSD e fica o DEM, que aí sim era o remanescente do PFL. Isso. E daí nessa primeira eleição ali com o PFL, tinha um racha de poder dentro do partido e um primeiro embate entre o grupo da Romana e o grupo do, então, prefeito... hoje prefeito Clésio Salvaro. Deputado Clésio Salvaro. A época deputado Clésio Salvaro e o Arleu também, né? Que também estava naquela possibilidade ali de ser candidato a prefeito. A Romana acaba sendo indicada a concorrer como prefeita em chapa pura. O Clésio deixa muito claro que não iria apoiá-la. O grupo dele então se distancia da candidatura e a gente tem um primeiro embate ali. Mas é muito interessante também observar naquela eleição como a figura da mulher era retratada inclusive pela imprensa. Né? A questão do surgimento do Fusca Rosa, que se tornou o símbolo da campanha da Romana. Em um determinado momento, um chargista aqui da cidade fez uma série de charges retratando ela com o Fusca, que era o carro que ela tinha na época para andar de fato, era o carro pessoal dela, mas na época ainda um Fusca branco. E um ursinho, que saiu uma vez uma foto, eu não me recordo se era no Tribuna, né? Ou no Jornal da Manhã, que representava ela era uma foto dela com um ursinho de pelúcia rosa na casa da dona Júlia, da dona Julieta. E aí, enfim, saiu essa foto, foi feita essa charge, né? E daí sempre brincando com essa questão da aproximação dela com as crianças, ela acabou virando a queridinha da criançada. Depois fez uma alusão com Penélope Charmosa, personagem de desenho animado, ficou... Se brincou muito, né? Nesse primeiro momento, e eu acompanhei de perto também esse processo todo, com essa... Ela abraçou para si essa coisa do Fusca Rosa, ela transformou do limão em uma limonada, né? E inclusive isso perdura depois de 2002, quando ela fica suplente de deputada federal, com o hoje senador, então candidato à reeleição Espiridião Amin, andando de Fusca em Criciúma. Então essa coisa do Fusca que surge de certa maneira como uma coisa pejorativa acaba ficando uma marca, né? Ela consegue transformar isso do limão uma limonada, assim. Ela, em alguns momentos eu acho que ela se incomodava, né, aquilo gerou algum certo incômodo, a forma como aquilo era retratado, mas ela conseguiu tirar de letra e depois se transformou no símbolo realmente, né, da campanha dela. Isso perdurou até as últimas campanhas que ela participou.
Então, a gente ainda tem um Fusca presente ali, por exemplo, em 2010, que foi uma campanha bastante exitosa, embora ela não tenha chegado à cadeira de deputada federal, ela fica na suplência e assume na vaga do Jean Loureiro, né? O Jean Loureiro se licencia e ela assume como deputada federal. E aí não tinha mais um Fusca, já eram vários Fuscas, né? Virou quase uma franquia, assim. A campanha pelo estado de Santa Catarina foi toda com Fuscas rosas e tudo mais. E não tinha como não olhar, né? Na verdade. O Fusca, em campanhas que muitas vezes não tinham tantos recursos, aquilo acabava sendo um elemento surpresa ou inusitado. Era uma ferramenta de comunicação que chamava a atenção por onde... Virou uma marca registrada, né? Se tinha uma referência ali à candidatura dela. Então, na verdade, a pesquisa, ela apura, professor Jonathan, esse momento dela entrando, de fato, tendo seu primeiro mandato efetivo, lá em 2009, eleita vereadora, mas faz um resgate também do surgimento dela para a política, assim como faz esse resgate também, imagino, da vereadora Tati Teixeira, já como o professor disse, de saudosa memória, já infelizmente falecida nesse ano, lá no surgimento do movimento estudantil, com o professor Ney Teixeira, também já falecido, seu pai, a levando para a política. Então tem toda essa conexão. Né? Sim, uma das... também nos jornais ali de 2000, tem uma foto que me chamou bastante atenção, que era da Tati, muito jovem, ao lado do Ney, em uma barraquinha, distribuindo panfletos e conversando com a comunidade, que virou depois, de certa forma, a ideia do gabinete itinerante, né? E hoje a gente tem novamente isso aplicado, claro, por várias outras pessoas, e o gabinete da vereadora Giovana Mondardo também tem essa iniciativa do gabinete itinerante. Mas foi engraçado, assim, encontrar lá em 2000 também uma raiz do que viria a ser um dos grandes projetos da Tati, né? Um dos grandes diferenciais, essa proximidade com a comunidade, com os bairros, com as lideranças. Né? No caso da Tati especificamente, né, diferente da Romana, que não tinha a política presente na família, a família Teixeira é quase toda de agentes políticos. Né? Você tem o Zé Paulo Teixeira, o Zé PT, que hoje está muito ligado ao terceiro setor, morando na capital, mas que foi lá acho que nos anos 90, ainda o primeiro candidato do Partido dos Trabalhadores em Criciúma, o João Paulo, ligado ao Partido Verde, também candidato, o próprio Ney, vereador. Então, ali tem todo um DNA político, né? Que depois a Tati é a primeira mulher da família, junto com a Bárbara, que foi presidente do sindicato, mas é a primeira mulher da família Teixeira com o mandato, né? Sim, com certeza. Ali tem toda uma veia política, mas investigando um pouquinho mais a família Remor ali e tudo mais, a gente percebe que do lado da Romana tinham pessoas que eram ativas politicamente, mas também sem mandato. Né? Sem disputar mandato, efetivamente. Isso, pai da Romana, tios, tem muita gente próxima ali que acabava sendo lideranças comunitárias. Né? O pai da Romana era agente da Força e Luz na época, então... em vários locais do estado, né, no interior ali, nos arredores de Orleans, mas com um pouco mais de abrangência até, ele acabava levando eletrificação para as pessoas e as pessoas eram muito gratas a ele. E durante um tempo ele também trabalhou muito próximo do governador Jorge Bornhausen, né? E a dona Júlia também. Né? A dona Júlia, ela... enquanto professora, uma vez teve uma visita do Dr. Jorge Bornhausen aqui e ela conseguiu falar com ele, enfim. E acabou que o Jorge é padrinho do Júlio. Que é o irmão da Romana. Que é o irmão da Romana. Os dois não tão próximos assim, durante um período e tudo mais. Mas foi um convite inusitado e o Jorge Bornhausen aceitou e acabou. Então essas conexões, assim, que não são tão diretas... Né? Durante a pesquisa também, a Romana acabou, a pesquisa do mestrado dela na Brigham Young, ela acabou vindo para o Brasil e se aproximando naquela época da Prefeitura de Curitiba, do Jaime Lerner, fez uma pesquisa lá durante um tempo, do Paulo Bornhausen, que era o presidente da Assembleia Legislativa. Então ela começou a construir essas conexões por meio da pesquisa. Isso também é muito interessante. Né? Ela partiu da academia... E aí, até então, não tinha tanto ela até tinha vontade e tudo mais, mas aquilo parecia distante. Até que em algum momento surgiu essa oportunidade, ela abraçou com tudo e
e de fato trouxe debates bastante frutíferos aqui para a cidade, né? Ela tinha um nível de contribuição, de entendimento de políticas públicas bastante interessante também. Bom, e o terceiro personagem, ou a terceira personagem, é a mais recente delas nesse processo, que é a vereadora Giovana Mondardo, hoje a segunda mais votada no último processo eleitoral aqui em Criciúma. Ela é a terceira figura dessa tua pesquisa. Isso. A Giovana Mondardo, além de vereadora, de nossa colega aqui da Unesc, também é uma grande amiga, se tornou uma grande amiga. E assim, eu acompanhei de perto esse processo eleitoral dela, de uma campanha que também foi muito focada na juventude, na internet, né, nas mídias sociais, um perfil bastante crítico, né, combativo, questionador, fiscalizador também, e ela tem conquistado assim bastante destaque, né, principalmente dentro do público jovem. Fez uma boa votação enquanto candidata a deputada federal também. É a primeira suplente hoje, né? É a primeira suplente. E, enfim, também tem esse perfil de atuação, principalmente no movimento estudantil e nas questões relacionadas à saúde, né? Por ela ser uma profissional da saúde, lecionar disciplinas relacionadas à saúde coletiva e tudo mais. É também o programa de pesquisa dela aqui enquanto aluna do mestrado. Bom, a gente vai para o intervalo, vai voltar na sequência para conversar mais com o professor Jonathan Becker, entender o grande objetivo dessa pesquisa, saber como é que ele constrói esse trabalho, se é só na entrevista, se procura registros da imprensa, e para também discutir essa evolução da presença da mulher na política, né? Que se no começo dos anos 2000 ainda era uma coisa embrionária, hoje a gente tem 3 mulheres na Câmara de Vereadores em Criciúma, 2 delas as mais votadas na última eleição aqui na cidade. A gente volta depois do intervalo. O desejo de ampliar o acesso ao ensino, formando estudantes capazes de impulsionar o desenvolvimento da nossa região, fez nascer a Unesc. Há 55 anos, a nossa universidade comunitária coloca em prática todo o potencial de transformação do conhecimento. Na formação de pessoas, no atendimento às comunidades e no desenvolvimento de projetos que mudam a vida de tanta gente. Hoje, a Unesc é uma instituição que ultrapassa fronteiras, unindo diferentes olhares, provocando novas experiências e antecipando soluções para um mundo melhor. Unesc, 55 anos. Construindo o futuro juntos. O desejo de ampliar o acesso ao ensino, formando estudantes capazes de impulsionar o desenvolvimento da nossa região, fez nascer a Unesc. Há 55 anos, a nossa universidade comunitária coloca em prática todo o potencial de transformação do conhecimento. Na formação de pessoas, no atendimento às comunidades e no desenvolvimento de projetos que mudam a vida de tanta gente. Hoje, a Unesc é uma instituição que ultrapassa fronteiras, unindo diferentes olhares, provocando novas experiências e antecipando soluções para um mundo melhor. Unesc, 55 anos. Construindo o futuro juntos. Você está ouvindo a Rádio Unesc. Há 15 anos, a farmácia solidária da Unesc estimula o espírito de generosidade entre as pessoas através da distribuição gratuita de medicamentos. Aquele remédio que sobra em muitas residências ajuda a aliviar o bolso de quem mais precisa. O projeto, que surgiu de uma parceria com a Cruz Vermelha, é hoje referência para o Estado e o país. E se você está interessado em receber estes medicamentos, o processo
processo é simples. Basta procurar nosso atendimento dentro das clínicas integradas da nossa Unesc e realizar um cadastro. É bem rápido e você vai precisar apenas de um documento com foto. Ah, mas você também precisa apresentar uma receita médica atual. Farmácia Solidária 3431-2681. Há 15 anos, a Farmácia Solidária da Unesc estimula o espírito de generosidade entre as pessoas através da distribuição gratuita de medicamentos. Aquele remédio que sobra em muitas residências ajuda a aliviar o bolso de quem mais precisa. O projeto, que surgiu de uma parceria com a Cruz Vermelha, é hoje referência para o estado e o país. E se você está interessado em receber estes medicamentos, o processo é simples. Basta procurar nosso atendimento dentro das clínicas integradas da nossa Unesc e realizar um cadastro. É bem rápido e você vai precisar apenas de um documento com foto. Ah, mas você também precisa apresentar uma receita médica atual. Farmácia Solidária 3431-2681. O Unesc Carreiras aproxima você, estudante, do mercado de trabalho. Aqui você encontra oportunidades de estágio, empregos, programas de trainee, gestão de carreiras e ainda tem oportunidade de se relacionar com empresas parceiras da nossa universidade. Nosso programa também oferece para seus conveniados uma parceria com o Núcleo de Empreendedorismo da Unesc, para capacitar alunos, egressos e colaboradores das empresas conveniadas. Aqui, você aluno e você empregador vão encontrar oportunidades de se relacionar, de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula na prática, desenvolver crescimento mútuo, inovação e empreendedorismo. Para mais informações, entre em contato pelo 3431-2685 ou pelo e-mail carreiras@unesc.net. Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, Somar, inovar. Crescer, fazer, Unir, Fluir, viver. com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, Executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Não saia da Rádio Unesc, a sua rádio. 2h37. O talento dos nossos pesquisadores e os projetos que ajudam a transformar a sociedade. Ciência em Pauta. Todas as quartas às 14 horas na Unesc Rádio. Apresentação: Anderson de Jesus. Estamos de volta com o nosso Ciência em Pauta, hoje falando de uma pesquisa voltada a um trabalho, né, de mestrado do professor Jonathan Becker, que tem a política como seu tema central, mas principalmente a presença de três figuras da política feminina, das mulheres na política, no legislativo aqui da cidade de Criciúma. Voltamos então com o professor Jonathan Becker. O grande foco da pesquisa, professor, é entender essa inserção que começa a ficar um pouco mais intensa a partir da Romana. Esse é o objetivo, entender como é que a mulher começa a se inserir na política de Criciúma? Isso, é entender essa participação, né? Como é que ela foi se mudando ao longo do tempo, né? Ela começa, então, efetivamente analisando, né, dados dos mandatos, daquele mandato ali de 2009 para frente até o momento da eleição nacional, né? Agora em 2022. Isso, a eleição do ano passado, no caso. A eleição do ano passado. Então, tem esse recorte de tempo. A gente volta um pouquinho no tempo, avança um pouquinho, mas os dados mesmo de mandato são desses 3 mandatos, onde a Tati, na verdade, naquele de 2009 também estava presente, mas a gente percebe assim uma oscilação, mas é quase sempre 1, 2, 3 mulheres na Câmara Municipal. Eu acho que num espaço
tão grande, né? Hoje são 17 vereadores. Já chegamos a ter 21 vereadores, né? Sim, eu acho que há espaço, né? Eu acho que muitas vezes também acaba tendo uma disputa entre o tipo de imagem que cada uma ocupa no imaginário, né? São mulheres com imagens, com trajetórias diferentes, assim. Mas é interessante analisar essas mudanças. A gente estava dando uma olhada na legislatura, primeiro lá em 2009, né? Isso. Bom, a pesquisa ela foi feita com base... Eu sei que o professor já conversou, por exemplo, já fez entrevista com a Romana. Evidente, tem aí uma história da Tati Teixeira, né? E aí avalia a possibilidade de conversar com o Daniel, que é o viúvo, com o Vitor, que é nosso parceiro aqui dentro da universidade, também ex-presidente do DCE, para resgatar um pouco de alguns momentos, né? Mas essa pesquisa, ela é no contato, na pesquisa de material dentro da própria Câmara, na imprensa, como é que funcionou esse levantamento de dados? Olha, é um levantamento de dados bastante extenso, porque a gente traz dados do TSE, né, por exemplo, das eleições. Nós temos dados, temos toda uma pesquisa bibliográfica, né, jornais, por exemplo, documental. Então, entra jornais impressos desse período, entra toda a parte documental da Câmara Municipal de Criciúma, que ainda bem hoje está tudo digitalizado, então facilita bastante esse trabalho, embora seja um trabalho bem de formiguinha, assim, de analisar, por exemplo, quais foram as pautas, né? Será que essas mulheres, elas legislaram, elas propuseram políticas públicas para as mulheres? Será que elas de fato traziam esse assunto para a Câmara, né? Defendiam esses direitos das mulheres? Então isso também vai muito por identificar quais foram as bandeiras, quais foram os debates mais frutíferos, né, desse período, que ganhou a atenção da imprensa. Enfim, então tem todo esse trabalho de levantamento bibliográfico, documental, né, na mídia impressa, e depois ele parte para as entrevistas. Aí entrevistando a Romana, entrevistando a Giovana Mondardo, e aí a gente também pretende entrevistar o Daniel, viúvo da Tati, né, e o Vitor, para enriquecer isso e tentar, pelo menos com a Romana e com a Giovana, entender como que se processa essa entrada na política, essa participação da mulher na política, o que elas encaram como barreiras, por que as mulheres elas não estão crescendo em representação, né? Por que esse número continua praticamente estático? Porque se a gente for pensar do ponto de vista de percentual do eleitorado, elas já são maioria. Então hoje, talvez elas tivessem aí, nós tivéssemos, sei lá, 8 mulheres, 9 mulheres na Câmara. Se levássemos em consideração proporcionalmente o número de eleitores, seria por aí, né? Sim. Agora, há também que se identificar, e imagino a pesquisa aponte isso, que a partir de 2009, né, você vira uma chave ali, porque até então, como eu disse há pouco, a gente tinha muito suplente, né, mas Criciúma se emancipa de Araranguá lá em 1925, né? Então você tem aí de 25 até ali o começo dos anos... a segunda década dos anos 2000, que passa a ter efetivamente uma mulher eleita, né? Então há um período muito grande que elas figuram em um momento ou outro, mas não efetivamente como detentoras de mandato, né? A primeira vereadora, não lembro agora de cabeça o ano, mas a primeira vereadora eleita foi a Dizelda Benedetti, né, do MDB, que disputava inclusive voto com o meu tio-avô, que era o Germano Becker, que também foi vereador naquela época. Mas a Dizelda entrou então, e daí, né, tiveram algumas outras figuras, a Solange, enfim, a Maria da Alfarra, a Janete, a Maria Edil, né, que em um determinado momento ocupa ali cargo, e algumas outras figuras, né, mas sempre com um mandato geralmente de suplente, né? Sempre de suplente. E agora a gente tem, na verdade, mulheres com vozes muito fortes, né? Embora elas sejam menores em número, é inegável que tanto a Romana quanto a Tati, a Giovana, estiveram ali entre os protagonistas dos seus mandatos, as protagonistas dos seus mandatos, né? E muitas vezes polarizando até, criando uma força de polarização ali dentro da Câmara. Por exemplo, naquele primeiro mandato,
naquele primeiro mandato da Romana e tudo mais, tinha um bloquinho ali onde tinha uma junção que hoje a gente, frente a essa polarização política que existe entre direita e esquerda, é difícil entender como o DEM trabalhava muito próximo naquela época do PT e do PCdoB, né? Que era o bloquinho da Romana, do Douglas e do Camisa. E aí, em determinado momento, entrava o Kabuki como suplente, mas esse bloco se mantinha, né? E em algum momento, com uma aproximação, no começo do mandato do Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, que também permeava mais para a oposição, né? Mas já a outra metade do MDB muito mais para a situação. Então, você tinha uma divisão do MDB e um bloquinho muito, muito fechado, né? E naquela eleição de 2010, uma coisa que é inédita, eu não lembro se chegou a sair na imprensa naquela época, mas eu acho que não. A gente chegou até a fotografar, mas as duas acharam melhor não publicar. A Romana e a Tati pedindo votos juntas, né? Uma era candidata a deputada estadual e uma candidata a deputada federal. Eu não lembro, era uma empresa cerâmica aqui da região e tudo mais. Tinha muito, né, essa questão de porta de fábrica, esse corpo a corpo. Ainda existe, mas na época isso acho que era até mais forte, talvez, do que seja hoje. E as duas fazendo campanha juntas, o que poderia dar algum problema ali, porque, né, tinha toda uma questão partidária e tudo mais. Mas assim, é uma pesquisa que ela traz também um pouco dessa documentação própria delas, né? Desses arquivos pessoais. Por exemplo, eu também resgato alguma coisa da produção acadêmica da Romana e da visão de mundo que ela tinha, né? Que ela trazia. Enfim, programas de governo, né? Tem bastante coisa, assim. Bom, a pesquisa, ela pinça alguns momentos, assim, vamos dizer, mais marcantes desses mandatos. A gente teve lá nesse primeiro mandato da Romana, em que a Tati começa líder de governo e depois ela afasta do prefeito à época, hoje ainda prefeito Clésio Alvaro. Esses pontos de debate mais polêmicos, eles também acabam aparecendo nesse trabalho, nessa pesquisa? Acabam aparecendo bastante, assim. Tem a questão, por exemplo, da CPI do esgoto, tem a questão do portal da transparência, né? Aí é muito, muito interessante ver como mudou também a postura, até mesmo do prefeito durante esse período, né? Se lá naquela época, pelo menos o projeto de lei que havia sido proposto pela Romana foi vetado, foi rechaçado pela prefeitura, né? Pela gestão, na verdade, pelo prefeito, depois Criciúma se torna uma das cidades mais transparentes, né? Ganha até prêmio com isso. Mas daí tem uma questão, uma virada de chave que é de vontade política, que eu acho. Né? Uma mudança de uma visão, assim. Mas é interessante analisar esses paralelos e o quanto a política criciumense mudou. Nem todos os personagens, claro, muita gente ainda se faz presente, mas as peças, né, se movimentaram bastante, assim. Bem interessante analisar isso também. Bom, hoje a gente tem, como eu disse, né, um cenário, ainda que de uma presença pequena, se a gente levar em consideração esse perfil, né, segundo o IBGE, as mulheres aí mais de 50% da população, mas apenas 3 vagas na Câmara. Mas ainda assim, há já uma tendência de mudança, de uma participação um pouco mais constante. Se a gente olhar o resultado do último pleito municipal, Roseli De Luca, vereadora ou candidata mais votada, o parlamentar na Câmara com maior número de votos, e a Giovana Mondardo, né, na segunda posição. Então, as mulheres aos poucos começam a ter, de fato, uma posição de destaque mais cativo, né? Sim, com certeza. Mas isso é interessante a gente perceber que de algumas instâncias de poder, as mulheres ainda permanecem bastante distantes. Em outras eleições, a gente tinha uma presença mais forte, né, de candidatas a prefeita. Né? Teve também aquele episódio, uma das coisas assim que eu também falo bastante, sobre alguns episódios polêmicos das trajetórias delas, por exemplo... Vai chegar no caso Cleiton Tati. Tem essa questão, fake news, que sempre são presentes na história das 13, assim, que chegavam blogs apócrifos, né? Gravação...
sabe, que isso acabou prejudicando bastante elas na sua trajetória e tudo mais. Aliás, faça-se um parênteses aqui, né, professor? A gente fala muito hoje da expressão fake news, né? Que é a notícia falsa, que é o boato plantado. Mas é algo que sempre esteve presente na história da política. Aqui, historicamente, a gente tinha o famoso pasquim, né? Sim. Rodado em mimeógrafo, que era distribuído, espalhado pelas ruas. Sim. Só mudou o formato, mas ele sempre existiu, né? Sempre existiu. Teve tinha um blog no WordPress na época, assim, coisas absurdas, né? Enfim, Twitter fake, naquela época já tinha, bem menos do que hoje, né? Mas ainda tinha algumas coisas assim. Enfim, a gente entra em alguns desses pontos polêmicos também, até para saber qual o posicionamento delas a esse respeito, né? Como que elas lidaram com isso. E eram ataques, muitas vezes, que usavam justamente, dentre os seus argumentos ou na sua construção, pautas bastante machistas, né? Uma visão assim machista, sexista, enfim. Também algo interessante de se observar. Há pouco o professor fez referência, que na pesquisa procura identificar lá nos documentos que estão à disposição, são públicos no Legislativo de Criciúma, se no debate essas 3 mulheres levaram para a pauta a mulher como tema central. Eu acredito que em algum momento sim, mas em especial talvez no mandato da Romana, onde ela era o contraponto, era a oposição, tenha ido muito mais para o debate geral do que para a pauta específica da mulher, né? O tema está presente, mas elas acabam fazendo muito mais o contraponto, né? Isso. A Romana tinha alguns pontos que ela trazia do debate da mulher, por exemplo, a luta pelo banco de leite materno. Sim. Né? Mas era também uma visão diferente sobre o papel da mulher na política. A Romana tinha essa visão muito mais maternal. Eu acho que isso também foi uma virada de chave depois quando ela se tornou mãe. A Tati também vem muito nessa linha. A Giovana já tem um ponto mais de defesa dos direitos das mulheres. Uma coisa muito mais inclusiva, né? Isso, a questão de, sabe, pautas mais de identidade também, contra a violência contra a mulher, né? Enfim, tem diversos pontos aí que tem visões bastante distintas, né? Bom, tem prazo já para findar esse trabalho todo, professor? Olha, setembro eu devo apresentar, então agora é a corrida assim, para deixar tudo pronto, né? Diminui um pouco as minhas horas, me liberei um pouco para conseguir fazer essa reta final, né? Que tem bastante trabalho ainda, mas consegui fazer um trabalho a contento. E aí depois a gente espera, talvez, continuar com essa pesquisa, produzindo mais material. Eu acho que é um debate que ele pode ainda evoluir, continuar durante o tempo. E, enfim, tem muitos outros questionamentos e formas também de se fazer pesquisa. Acho que esse é um tema bastante frutífero aqui. É claro que esse trabalho ele fica, ao ser concluído, à disposição da comunidade acadêmica aqui na nossa biblioteca, mas tem aí um princípio de projeto de torná-lo um livro também? Tem também. É uma coisa que eu vou pensar depois, assim, não estou muito preocupado com isso agora, mas a ideia é trazer, talvez, enquanto livro, trazer enquanto podcast também, parte dessas entrevistas. Essas entrevistas vão ser disponibilizadas depois, pelo menos trechos delas, né, para o público. E é importante se manter essa memória, né? Por exemplo, a memória da Tati. Tem muita coisa, tem muito material, seja clipagem, né? Tem memórias, assim, a primeira entrevista com a Romana, por exemplo, focou muito também na formação dela enquanto pessoa, quando começou o interesse pela política. Então tem uma documentação histórica farta. Aí é possível que venha a se tornar um livro. Estou torcendo que sim. Tem o foco da pesquisa, mas tem o que vem, o que fica ali na periferia, que por vezes também rende muita pauta interessante, né? Com certeza. E é um prazer poder contribuir, né? Tá participando, na verdade, desse projeto, que foi um projeto assim que o meu orientador, professor João Zanelato, estava em alguns momentos até mais empolgado que eu
para que ele fosse concluído e tá chegando, tá quase, já esteve mais longe. Tá certo. Professor Jonathan Becker, muito obrigado pela vinda aqui ao estúdio da nossa Rádio Unesc. Prazer em recebê-lo, um forte abraço, sucesso. Muito obrigado, Anderson, a todos os espectadores também. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Lembrando que a entrevista completa do professor Jonathan Becker, que você pegou pelo caminho, está lá no nosso canal da Unesc TV no YouTube, depois na sequência também no nosso site. Fique à vontade para curtir, compartilhar, ouvir de novo, não tem problema nenhum. E siga com a programação da nossa Rádio Unesc, a nossa Universidade em Sintonia. Um abraço ao Pedro, muito obrigado aí pelos trabalhos técnicos. A gente volta com mais Ciência em Pauta na quarta-feira da semana que vem, mas ao longo da semana tem muito mais informação na nossa programação da Web Rádio Unesc. Um abraço, ótima tarde de quarta para você.